Olá galera, tudo bom com vocês? Bom, vamos começar uma aula sobre pressão. Nós somos alunos da Escola ETEC Cônigo José Bento, somos o grupo 5 e como eu já disse anteriormente, hoje vocês vão entender o que é pressão. Nós vamos primeiro entender o conceito de pressão, né? A definição de pressão, vamos exemplificar com coisas do cotidiano, do dia a dia, para depois fazer a resolução dos exercícios e finalmente a revisão, né? Então vocês, a partir de agora, vocês largam lápis, caneta e borracha, que nós vamos aprender o que é pressão, certo? Vamos lá? Bom, primeiro a gente vai começar o que é pressão. Pressão é uma grandeza escalar, certo? Você pode, vamos dizer, pressão na verdade, corretamente a gente vai ver mais pra frente, mas seria a força dividido pela área. Muitas vezes a gente ouve falar pressão, né? Panela de pressão, no fundo do mar tem muita pressão, pressão atmosférica, né? Então tem várias definições de pressão que a gente conhece. Só que pressão, além do que eu falei, essa pressão ela pode estar no estado gasoso, pode estar no estado líquido, ou até mesmo, uma coisa que vocês não devem saber, mas a pressão pode estar muito bem no estado sólido. Mas como essa pressão no estado sólido? Por exemplo, quando um pneu, o carro vai andando certo? O carro vai assim, sei lá, 50 km por hora, tanto faz, nesse caso. O pneu, quando o pneu vai andando, ele vai gerar uma pressão naquele pneu, certo? Vou dar um exemplo melhor. Seu pé é sólido, né? Deixa eu ver aqui, ó. Todo mundo bate o pé, a mão no pé, bate. Faz barulho? Vocês viram que é sólido, certo? Quando você pisa no chão, cria uma pressão. E essa pressão está no meio sólido, correto? Sim. Como quando você assopra, o seu pulmão faz uma pressão e o ar vai embora. Ou ainda mais na panela de pressão, que você esquenta, né, aumenta o calor, logo aumenta a pressão. Que nós temos uma fórmula para isso, mas nós não vamos entrar a fundo, certo? Que isso aí é parte física. Nós vamos passar por pressão e se focar em pressão. Agora que a gente falou tanto pressão, né, vamos fazer pressão para aprender essa matéria, certo? Bom, gente, essa matéria aqui, ela é bem facinho, certo? Não tem grandes dificuldades, mas mesmo assim causa bastante confusão entre os adolescentes, entre as pessoas. Bom, eu vou dar um exemplo, que não citei alguns exemplos aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui de pressão, como aqueles indianos, né? A gente vai viajar um pouco, a gente vai lá pra Índia, né? Eu até tentei desenhar o Taj Mahal aqui. Mas a gente vai lá pra Índia. Lá na Índia não tem aqueles camas de prego. Então são vários, são aqueles homens, né, que eles deitam. Vou até desenhar um homem aqui. Eles deitam numa cama de pregos, certo? Só que de acordo com eles não sentem dor. Mas como eles fazem isso? Porque quem já colocou a mão no prego, viu que é duro, que machuca. Então como é que ele consegue ficar em cima da cama de prego sem ter grandes ferimentos? E a resposta é bem simples. Por quê? Porque sua pressão está distribuída, seu peso está distribuído em todos os pregos. Olha aí, veja só. A pressão, né, que ele está fazendo, a força que ele está fazendo, porque ele está agindo, todo mundo está sobre a gravidade, certo? Quando uma maçã cai é porque cai, por causa da gravidade. Isso aí todo mundo está cansado de saber. Quando a gente deita na cama, a gente fica na cama por causa da gravidade. Tanto que os astronautas lá em cima não conseguem dormir, mas eles não têm essa força, né? A gravidade empurrando eles para baixo. Então esse indiano, quando ele deita na cama, tem uma força agindo sobre ele, que é a força da gravidade. E essa força da gravidade vai ser distribuída por todos os pregos, ou seja, vai ser distribuído pela área dos pregos. Vou fazer um A aqui. Uma área dos pregos. Logo, a força, nesse caso a gravidade, dividido pela área. Força
certo? Que está agindo aqui no indiano, dividido pela área. Renan, muito bom. A gente descobriu a fórmula da pressão. Força dividido pela área. Agora, se você falar para esse indiano dormir num prego só, meu filho, ele vai se machucar gravemente. Por que ele vai se machucar gravemente? Porque vai ser a força que vai estar sendo aplicada, a pressão, a área, né, vai ficar numa região só, ou seja, a área vai ficar pequenininha. Mas eu não entendi. Se for num prego só, a área que a força vai estar agindo, que nesse caso aqui um prego só, vai ser a força, certo? Força de gravidade e a área aqui. Só que nesse caso aqui, em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 pregos, vai ser um só. Ou seja, a pressão, que é a força dividido pela área, você já deve estar cansado de saber, e vocês vão utilizar bastante isso aqui, vai ser a pressão aqui, ó, vai ser altíssima. Logo, a pressão vai furar ele e ele vai sangrar, vai se machucar, certo? O que a gente não quer que aconteça. Então, definição de pressão é isso. Como também você já deve ter ouvido falar, a famosa pressão atmosférica. Mas se não, o que é pressão atmosférica? Eu ouço tanto, mas eu não sei o que é. Então, vou dar uma luz para vocês. O ar, ele tem uma pressão, certo? Sim, ele tem uma pressão. Mas não, como assim? O ar tem peso. É difícil assim, é engraçado até falar, mas o ar tem peso. É a mesma coisa que você colocar várias garrafas PET cheio de ar em cima de você. Nesse caso, cheio de água em cima de você. Uma só vai machucar? Não, uma só não machuca. E duas, machuca? Não. 3? Não. Se eu colocar 100 garrafas PET em cima de você, imagina um peso. 1000 garrafas PET. Esmaga você, certo? É a mesma coisa que acontece no ar. Só que no caso do ar, a pressão vai ser, em vez de garrafa PET com água dentro, vai ser ar. E o ar tem um peso. O ar gera uma pressão. Logo, se o ar gera uma pressão, essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Quem já subiu a serra aí vai saber que quando você está lá, nesse caso, dependendo da sua localização, certo? Vamos dizer que eu vou dar o famoso caso do Campos do Jordão. E aqui, ó, São José dos Campos. São José dos Campos, Campos do Jordão está lá em cima, São José dos Campos está aqui embaixo. Como você pode ver, aqui tem muita pressão. Por quê? Tudo isso aqui de ar está agindo sobre São José dos Campos. Agora, Campos do Jordão tem pressão, claro, porém menor. Por quê? Porque a quantidade de ar vai ser muito pouca aqui para dar pressão. Logo, a pressão aqui é maior, estão espertos. E aqui a pressão é menor. Agora só vou dar um último exemplo, né? Que vocês devem estar cansados de exemplo, porque vocês querem fazer exercício logo. O exemplo é o seguinte: uma piscina. Aqui, ó, uma piscina. Quem já boiou aqui? Tenho certeza que muita gente já boiou. Boiar, quando eu vou fazer aqui, ó, tá? Esse verde aqui, vamos fingir que não é uma pessoa, certo? Porque para não perder muito tempo. E aqui uma outra pessoa, certo? Só que nesse caso, uma pessoa em pé. Nesse caso, uma pessoa em pé, né? E naquele outro caso aqui, nesse aqui, uma pessoa deitada, boiando. Quem já boiou aqui? Muita gente já boiou. Então é o seguinte, essa pessoa aqui, ó, por que ela não afunda? Porque sua força, quer dizer, seu peso vai estar distribuído sobre toda essa área aqui, ó, toda essa área aqui, seu peso vai estar distribuído. Logo ele não vai afundar, né? Por causa da densidade da água também, mas nós já veremos seguir isso aí. E aqui ele afunda, por quê? Porque a força que ele está exercendo. E aqui uma área pequenininha, só esse cantinho aqui. Aqui não, aqui é um cantão, aqui é um cantinho. Então a força aqui, a força aqui, e tem uma força aqui.
Opa, tem uma força aqui e tem uma força aqui. As forças vão ser a mesma. Porém, a área em que ele está é maior. A área que ele não está, menor. Logo, pressão aqui será menor. E aqui maior. Ou seja, afunda aqui e aqui não. Então, Renan, chega de enrolação. Eu quero fazer exercícios. Bom, vamos lá então. Bom, agora que nós entendemos conceitos, né, e exemplificações, como por exemplo o moço indiano, né, panela de pressão, pressão atmosférica, agora nós vamos aprender a parte prática disso, ou seja, exercícios. Caiu na prova, vamos resolver. Mas para isso a gente precisa de atenção, certo? Então prestem muita atenção nessa parte de exercícios. Então, vamos lá. A gente vai ver, vou até mudar aqui para ficar mais visível. A gente vai ver, vamos lá, questão 2, certo? Calcule em ATM a pressão a que um submarino fica sujeito quando baixa a profundidade de 100 metros. Para a água do mar, adote que a densidade vale 100 kg por metro cúbico. Então, como está dizendo aí, é o seguinte. Ele quer saber a pressão, que nem tá falando, né? Só vou dando uma ênfase. Ele quer saber a pressão que o submarino fica sujeito quando está lá no fundo do mar, certo? Então, como a gente explicou em pressão atmosférica, quanto mais profundo, mais pressão tem. Por quê? Porque você vai estar à mercê, você vai estar em cima de você, vai ter muito peso, né? Mesma coisa que ter uma peninha na sua pele e ter uma tonelada de metal em cima de você, ou seja, pressão. Só que tem uma pergunta para vocês. Você acha que a gravidade vai interferir nisso? Vai, não é? Por quê? Quem falou que não, eu vou explicar por quê. Quem falou que sim, parabéns. Por quê? Quando a gravidade é menor, você não... O que é gravidade? A gravidade é quando os corpos se atraem, né? Puxa, ou seja, a gravidade que atrai você para o centro da Terra, né? É claro que eu não vou me estender muito, mas a gravidade é basicamente isso. Então, quando a gravidade é menor, você não tem tanta... Se você colocar uma garrafa de água em cima... melhor, vou exemplificar melhor. Se você colocar um carro em cima de você, aqui na Terra vai esmagar sua mão. Porém, na Lua, nem tanto. Por quê? A gravidade, ou seja, a força que ela faz as coisas se empurrarem para baixo, não vai estar tão entre a minha mão, certo? O carro não vai estar apertando tanto minha mão, porque na Lua é 6 vezes menor, certo? Então, no local de baixa pressão, no local de baixa gravidade, há também baixa pressão. Logo, a pressão vai estar em função da gravidade. Então, a gente vai usar esse conceito aqui, ó, para a gente ver uma formulinha, né? Uma equaçãozinha. Seguinte, agora a gente vai, como eles falaram ali, a gente vai adotar que a densidade da água é 100 kg por metro cúbico. Mas por que densidade, né? Porque ele está dando densidade. Densidade é massa dividido por volume, certo? É claro que a gente não vai entrar nisso, mas densidade, massa sobre volume. Então, quanto mais denso, vamos dizer assim, mais pesado. Por exemplo, o mercúrio, ele é muito mais denso do que a água. Logo, também o álcool é muito menos denso do que a água. Ou seja, vamos dizer assim, a bruto modo, o álcool é levinho, a água nem tanto, o mercúrio muito pesado. E os dois podem ocupar o mesmo espaço. Ou seja, é aquela famosa coisa, né? O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Os dois pesam 1 kg. Porém, se você for ver, o algodão vai ocupar um espaço muito maior para dar 1 kg do que o chumbo. Porque o chumbo ele pode conseguir 1 kg num copo. Já um algodão ele precisa de uma sala toda, né? Bom, continuando aqui. E a pressão, supondo que a densidade da água do mar vale 100 gramas por metro cúbico e a pressão atmosférica da superfície da água P01 atm. Mas o que é isso? A pressão na superfície da água vale 1 atm. ATM é um sistema de medida, né? 1 atm
eu já vou explicar daqui a pouco, mas determinamos a pressão sobre o submarino da seguinte forma, colocando a pressão atmosférica em unidades do SI, Sistema Internacional de Unidades. Temos Pascal é igual a 1 atm, é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Pascal é uma unidade de medida, como metro, como quilograma, porém o Sistema Internacional pede quilograma para massa e o Sistema Internacional pede Pascal para pressão. Logo, eles deram em atm, então a gente tem que passar para SI, ou seja, passar para Pascal. Então, com essa aqui, ó, essa fórmula aqui, ó, seria interessante se vocês anotassem, bem interessante mesmo, quem quiser anotar. P0 é igual a 1 atm, ou seja, a pressão atmosférica, né? 1 atm é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Certo? É bem interessante você saber isso. Também tem um outro unidade de medida que chama milímetro de mercúrio, né? Mas só para título de curiosidade. Qual máquina mede a pressão? É o barômetro, tá? Barômetro? Não, eu tô com... Não seria um barômetro, desculpa. Eu vou conferir para vocês na revisão, certo? Então, calculando a pressão para uma profundidade igual a H 100 metros, ou seja, ele falou, né? 100 metros. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. P é igual a P0 mais D vezes G vezes H. O que é isso? Essas letras aqui. Pressão, que eu quero descobrir, é a pressão da superfície mais densidade vezes gravidade vezes altura. Logo, pressão, que eu quero descobrir, 10 elevado a 5, que a gente viu aqui, ó, não esquecer. E aqui, ó, 10 elevado a 3 vezes 10 da gravidade, certo? Que a gente vai considerar como 10, vezes H, que é a altura, certo? Quando você faz toda essa conta aqui, né, você chega a 1.100.000. Então, para transformar Pascal em atm, você vai dividir por 100.000. É claro que o atm é um pouquinho mais diferente, certo? Tem uns quebradinhas, mas a gente considera como 100.000. Então a gente vai vamos simplificar e você chega que a pressão é igual a 11 atm. Logo, voltar à alternativa. Se cair isso na prova, você vai saber. Você vai fazer aquela fórmula que a gente utilizou. Você vai chegar aqui, ó, 11 atm, certo? Que seria a resposta correta. Bom, gente, é só para diferenciar, né, que eu tinha falado até agora há pouco, que eu tinha falado esses dois nomes, né, que a gente até ficou em dúvida, até eu mesmo fiquei em dúvida, que eu não sabia, então eu pesquisei, né, para aprender com vocês. Então é o seguinte: manômetro é o manômetro que mede pressão de fluidos, certo? E barômetro mede a pressão atmosférica. Então tem diferença esses dois aqui, certo? Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para o nosso e-mail, para o nosso grupo, certo? Nesse caso, depois nesse caso seria e-mail para o integrante, depois o integrante vai passar para os demais para a gente chegar numa resposta correta. Então o e-mail é esse. Todos quiserem anotar, pode anotar. hotmail.com hotmail.com. Então nesse caso seria esse nosso e-mail, renan@hotmail.com, e depois vocês vão fazer pra gente, certo? Agora você manda suas dúvidas pra gente responder. Agora a gente vai fazer uma breve revisão. Bom, agora a gente está no final da aula e vamos começar uma breve revisão. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como vocês viram, você sabe o que é pressão, né? A gente acabou de resolver um exercício. Então, só para lembrar, coisas importantes que vocês devem se lembrar são, primeiro, que pressão é igual a força dividido pela área. E aquela equaçãozinha que a gente acabou de ver no exercício, que pressão é igual a pressão da superfície mais a densidade vezes
A altura vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Então, são essas duas coisinhas aqui, ó, que vocês devem ter em mente, certo? Bom, eu acho que ficou bem claro o conceito de pressão, né? Com a panela de pressão, com o moço indiano. Então é isso. Pressão não tem segredo, não tem mistério. Dá para resolver algumas questões de pressão dessa maneira. Então agora vocês têm muito que estudar, né? Pegar o livro, revisar tudo que a gente falou para fixar bem e depois começar a resolver os exercícios. Então até mais, então até a próxima. Valeu.